Bom, então, estamos aqui para mais uma roda de mentoring, dessa vez com um tema que muita gente fica se perguntando, né? Como é que essa coisa tem relação, né? Como é que mentoring pode ter relação com qualidade de vida? Bom, na minha vida, isso teve uma relação muito forte, né? Inclusive, quando eu comecei a conhecer mentoring cientificamente, eu era consultor em gestão da qualidade de vida no trabalho. E a minha dissertação, no mestrado, foi exatamente juntando as duas coisas. Eu vi foi uma possibilidade que eu vi, e depois disso, tudo se ampliou, né? E hoje eu vejo muito mais relações de mentoring com qualidade de vida, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu convidei a Larissa. Larissa conheceu o mentoring. Quanto tempo, Larissa? Já 4 anos, acho que, né? Por aí, 5 anos. Está sem som. Acho que a gente se conheceu em 2017. Então, Foi 5 quando eu anos. fiz a formação. A primeira turma presencial em Natal. Isso. E pronto. Nossa, faz tempo já, né? Ó. De lá para cá, a gente veio trocando ideias. Larissa desenvolveu coisas fantásticas nessa área de promoção de saúde e qualidade de vida, inclusive dentro das para as organizações. Ela vai poder falar disso mais adiante. Aí surgiu a ideia, né, de um dia a gente fazer uma live, e a gente coloca dentro da roda de mentoring sobre esse tema. Como é que são as conexões, né, como é que eu posso vincular, de alguma maneira, o mentoring à questão da qualidade de vida. Bom, antes de começar, eu gostaria de deixar vocês alinhados conceitualmente com essa história de qualidade de vida, porque existem 500 milhões de conceitos de qualidade de vida, né? Cada pessoa, particularmente, já tem o seu, né? Então, já gera uma grande confusão. Bom, eu tive a oportunidade de estudar muito isso, né, a ponto de entrar profissionalmente na área da qualidade de vida no trabalho, mas primeiro você estuda a qualidade de vida no sentido mais amplo, e a partir daí você particulariza para o ambiente de trabalho. Então, eu vou passar um slidezinho assim, só para fazer o alinhamento, aí depois a gente passa para a Larissa, e ela vai nos apresentar aqui as ideias dela. Deixa eu compartilhar a tela. Bom, o modelo que eu sempre adotei quando trabalhei com isso, ele prevê 6 dimensões da qualidade de vida, tá? Bom, eu tive que adaptar essa apresentação aqui. Isso aqui era um slide que eu usava lá quando eu trabalhava com esse tema. Eu adaptei aqui para encaixarmos mais na questão do método, tá? Bom, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Vamos imaginar, mentor ajuda o indivíduo a se desenvolver, não é? O processo de mentoring ajuda as pessoas a se desenvolverem. E se eu for tratar de um indivíduo como um todo indivíduo tem uma dimensão profissional, não é? Ou pelo menos, assim, a imensa maioria, a quase totalidade das pessoas tem uma dimensão profissional. Então, uma das dimensões da qualidade de vida é a dimensão profissional. Tá? Na dimensão profissional, estou preocupado com o meu desenvolvimento enquanto profissional, estou preocupado em ser reconhecido e ser valorizado, né? E aqui eu já tenho diretamente uma situação em que o mentoring pode atuar de uma maneira direta, não é, e incisiva, né? Ou seja, dentro das organizações, mentores podem ajudar, né, pessoas a se desenvolverem, a serem reconhecidas, inclusive com a ajuda do próprio mentor, ele fazer com que elas sejam reconhecidas, né, e serem valorizadas. Uma outra dimensão, né, da qualidade de vida é a dimensão intelectual. A dimensão intelectual. Ela está vinculada àquilo que nós aprendemos, à bagagem que nós temos de conhecimento, né? A nossa possibilidade de sermos criativos, de não simplesmente estarmos copiando o que ouvimos e o que lemos, mas criarmos nossas próprias soluções, né? E compartilharmos o que sabemos. Ora, o que é mentoring? O que está na essência do mentoring?
o próprio compartilhamento de saber, né? O próprio compartilhamento das bagagens que nós acumulamos ao longo da vida, seja enquanto pessoas que têm vivência, né, experiência de vida, seja como profissionais. Então, nós temos conhecimento para compartilhar. Então, tanto nós vamos compartilhar com nossos mentorados, como eles, mais adiante, vão compartilhar o que sabem. Então, temos aí mais um vínculo, né, do mentoring com uma dimensão da qualidade de vida. Uma outra questão, uma outra dimensão da qualidade de vida é a questão social. O ser humano é um ser gregário, né? Então, com raríssimas exceções, todo mundo quer viver num ambiente em que haja outras pessoas. E essa convivência, ela deve ser o mais possível saudável, né? Então, nós temos a preocupação em manter relacionamentos com familiares, com amigos, com as pessoas com as quais trabalhamos, com pessoas da comunidade em que vivemos, ou nas comunidades das quais participamos, né? Então, essa dimensão é uma dimensão também muito forte hoje em dia. Então, veja bem, só essas três, na dimensão profissional, intelectual e a social, já mostram a você uma relação forte com o mentoring. Porque o que é o mentoring? É um processo pelo qual, né, duas pessoas se relacionam e aquela que tem uma bagagem maior, ela ajuda a outra a ganhar conhecimento, né, a ter mais segurança para fazer as coisas que ela pensa em poder fazer, e às vezes até as coisas que ela pensava que nem podia fazer, e a se inserir socialmente nos ambientes em que ela tem dificuldade de se inserir. Então, só essa coisa da bagagem já está aí configurada nesse gráfico, né? E a questão social também. Mas vamos além. Como eu falei, o mentor é um processo em que nós temos no mentor também a preocupação de dar suporte social, suporte emocional ao mentorado. Então, o mentor pode e deve, não é? Estimular o crescimento da autoestima do indivíduo. O fato de um mentorado ter um mentor já é um grande redutor de estresse, porque ele tem não só alguém que o ajuda nas questões de conhecimento, mas nas questões humanas também, nas questões de vida. Tá? E o mentor, um verdadeiro mentor, ele vai procurar sempre instilar entusiasmo no mentorado para que ele se coloque com mais firmeza no seu processo de desenvolvimento. Ok? Há também uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, que está vinculada não necessariamente a uma religião, né? Mas a espiritualidade não tem uma ligação essencial com a religião, mas ela é vinculada a valores, a crenças, ao encontro de significado, de propósito, a termos responsabilidade perante o mundo, perante as pessoas. Então, isso também pode ser algo que o mentor vai auxiliar o indivíduo. Tá? Ele não precisou ir para faculdade nenhuma, não precisou tirar diploma nenhum para ajudar o seu mentorado a pensar o que são os seus verdadeiros valores, quais são suas crenças, qual é o significado e propósito da vida, qual é a sua visão de vida, qual é a sua visão do futuro, qual é a sua visão perante o mundo. Ok? Então, já temos aí 5 dimensões fortíssimas. A sexta eu vou colocar daqui a pouco. O que eu quero dizer quando eu construo esse gráfico e apresento esse gráfico é o seguinte: essas dimensões, elas estão aqui separadinhas em triângulos, mas em nós, elas coexistem e elas se interinfluenciam. Isso é uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, se você se desequilibra emocionalmente e você não resolve isso, e esse desequilíbrio emocional, por exemplo, o estresse, começa a ser cada vez mais forte, é quase inevitável que você tenha um problema de natureza física. Ou seja, que você adoeça fisicamente, por conta do estresse elevado. Agora, eu vou colocar a próxima dimensão, que é a dimensão física. Tá? A dimensão física está vinculada para termos práticas de vida saudáveis, em relação às doenças, prevenir doenças, controlar ou então curar, quando elas não são evitáveis, tá? E temos segurança, né? Principalmente num país como o nosso. Muito bem, segurança em relação à segurança física mesmo. Tá? Então, como eu falei anteriormente, uma dimensão emocional desequilibrada, ela prejudica a dimensão física. Então, se o processo de mentoring ajuda todas essas outras dimensões, pode ser que ele não ajude diretamente a dimensão física, mas indiretamente ele ajuda porque contribui para que se elevem todas as outras dimensões. E, indiretamente, então, o mentoring também tem uma influência sobre a dimensão física.
Bom, e existe também a influência direta do mentoring sobre a dimensão física, que é exatamente quando o indivíduo tem na vida mentores que estimulam o indivíduo a ser fisicamente ativo. Eu, inclusive, fiz pesquisa sobre isso na minha época de mestrado, mas no mentoring informal, e verifiquei vários tipos de pessoa que influenciavam outras a se tornarem fisicamente ativos. Então, quando eu vejo esse gráfico, né, das dimensões da qualidade de vida, para mim fica muito claro, né, como as pessoas que nos servem de mentores na vida, elas podem nos influenciar em uma dimensão só, em duas, em três, em várias, em todas. Então, pode haver uma influência do mentor em tudo isso. Então, o que então é qualidade de vida? Qualidade de vida é como você acha que isso vive dentro de você. Como é que você acha que essas dimensões estão dentro de você convivendo? Como é que elas estão coexistindo dentro de você? Pode ser que você tenha uma saúde física muito boa hoje, mas sua saúde emocional não está tão bem. A dimensão espiritual pode estar fraca, você pode desenvolver. A dimensão profissional você pode estar satisfeito, mas intelectualmente você acha que precisa melhorar. Socialmente você ainda acha que há muito a conquistar. Você ainda é uma pessoa que não tem tantos relacionamentos quanto gostaria de ter. Então você pode se avaliar em cada uma das dimensões. Cada uma delas. Ok? Muito bem. O pessoal do coaching também usa, né, a tal da roda da vida, às vezes com muito mais dimensões do que essas, né? Mas é uma coisa bastante semelhante. E a roda da vida serve também para se aplicar num processo de mentoring, se o mentor ou a mentora desejar. Ok? Dito isto, pessoal, eu vou começar a conversa com Larissa, perguntando a ela. Bom, eu vou pedir a ela que se apresente mais e falar exatamente do trabalho que ela está fazendo hoje. Tá? E depois, Larissa, a pergunta é, como é que você enxerga a relação, né, do mentoring e da mentoria com a qualidade de vida como um todo? Como é que você enxerga a mentoria dentro do trabalho que você faz de saúde e bem-estar para pessoas e organizações? Bom, Paulo, obrigada primeiramente pelo convite de estar aqui, né, compartilhando um pouco do que eu aprendi com vocês. E eu conheci o Paulo, né, por meio do Hudson, da ABRH, e uma das coisas que me atraiu, inclusive, em conhecer Paulo, foi justamente o currículo que ele tinha na área de qualidade de vida, né? E eu disse, cara, eu quero ser igual esse homem aí. E aí eu fui fazer a formação com o Paulo, na época muito estruturada para o ambiente organizacional, e eu fiquei pensando, né, como é que eu pego a essência disso que ele traz e levo para o que eu faço dentro da área de qualidade de vida, né, para construir um modelo, vamos dizer, de lá que vamos dizer que um pouco similar, mas adaptado para a parte de saúde e bem-estar. E eu trabalho com programas de qualidade de vida há mais de 10 anos, né, com a implantação de programas de saúde e bem-estar corporativo. Sou formada em qualidade de vida, que é uma graduação que existe aqui no IFRN do Rio Grande do Norte, e acabei me especializando também em qualidade de vida e saúde no trabalho. E aí adquiri todo esse know-how, mas na época que eu conheci o Paulo, eu estava particularmente num momento profissional muito desafiador, onde trabalhar com qualidade de vida nas empresas não estavam pagando meus boletos. E aí eu estava literalmente falida, né? E passando aí por alguns desafios na minha vida pessoal que eu precisava ser mentorada em relação à qualidade de vida, principalmente na área financeira, na área emocional e profissional. E isso estava afetando minha área física também, né? Assim como o Paulo muito bem colocou na explicação dele anteriormente. Então, hoje eu fiz a formação do mentoring, mas eu acho que eu precisei atravessar uma jornada pessoal
para poder realizar mentoring na área de saúde e bem-estar, ter experiência na área de ter passado na minha vida, né? E eu acho que aí é onde começa a tangenciar, que é uma linha muito tênue entre você ser especialista, né, numa área e você ser consultor nessa área, e você ir fazer mentoria sobre isso, porque você atravessou e vivenciou isso na sua vida. E aí o primeiro ponto que eu coloco é que nós, profissionais de saúde, podemos ser coach, podemos ser consultores, podemos ser especialistas, mas há também aqueles profissionais de saúde que também podem ser mentores, porque têm uma experiência de vida, né? Algumas nutricionistas, assim como eu também sou, buscaram nutrição porque tinham um desafio pessoal com relação ao seu controle de peso. Algumas pessoas buscaram psicologia porque também vinham de um processo de busca, de descoberta e de enfrentamento de questões suas. Então, acho que todos nós, antes de sermos profissionais, somos pessoas, somos seres humanos e trazemos essas experiências de vida, né, que podemos também levar para esse processo do mentoring e contribuir em algum desses aspectos aí que o Paulo muito bem colocou, para a vida das pessoas. Eu utilizei um pouco dessas minhas experiências, né, para desenvolver um método próprio, e que hoje que me ajudou eu lembro que logo quando eu terminei a formação com o Paulo, e ele fez a primeira sessão de mentoria comigo, eu estava no auge da minha crise, assim, e eu disse, Paulo, acabei de vender o meu carro e eu vou apostar em alguma coisa que eu ainda não sei o que é, mas eu acredito muito nisso que eu faço e que existe alguma coisa aqui dentro do que eu faço que é muito especial e eu preciso transformar isso num produto. E aí conversei com ele mais ou menos sobre as ideias que estavam na minha cabeça e ele apoiou, me incentivou. E hoje a gente está aqui, né? Essa história já rendeu alguns prêmios de inovação para mim e eu consegui salvar a minha empresa da falência. E aí, hoje a gente está com uma versão nova da Life Sprint, que a gente traz esse conceito de saúde integrada e sistêmica que o Paulo colocou, né? Mas a gente resume todos aqueles eixos em 4, né? E a gente, inclusive, tem como eu compartilhar aqui, Paulo, para eu mostrar só a imagem? Inclusive, no site, o nome da minha empresa é Life Sprint, vou colocar aqui no chat, e vocês podem ir no site lá e fazer o testezinho gratuito, se vocês quiserem ter a experiência para saber como é que está de vocês também. Então, hoje, a nossa solução, não sei se, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Foi muito. Dá para ver direitinho? Tá. Pronto. Aqui, a gente resume todas aquelas áreas que o Paulo trouxe em 4 áreas, né? A parte de saúde emocional e a social, elas estão inclusas aqui na parte de saúde emocional, onde a gente vê aspectos de interpessoal, né? Aspectos intrapessoais também, e a questão do nível de estresse. Aí tem a saúde espiritual, que, né, seguindo bem na linha do que Paulo colocou também anteriormente. Dentro da saúde física entra não somente a questão do componente físico, da prática da atividade física, como também da alimentação e do sono. E na saúde profissional, a gente adicionou 2 coisas que a gente observou com base na experiência com os nossos clientes. Hoje a gente já aplicou essa metodologia com mais de 1.500 pessoas, e aí a gente percebeu que era necessário introduzir saúde financeira, né? E a gestão do tempo e educação. Então, a gente
colocou essa parte de ensino e aprendizagem e educação, gestão do tempo e saúde e gestão financeira dentro de saúde profissional. E a gente já percebeu também, por exemplo, que quando as pessoas não têm metodologias de gestão de tempo, elas apresentam um nível de ansiedade e estresse mais alto. Então, esses são os marcadores de saúde que a gente trabalha hoje na Life Sprint. O nosso sistema, ele ranqueia, identifica qual dessas saúdes você precisa melhorar, como é que estão cada um desses marcadores, e ele identifica traços de perfil comportamental, de características comportamentais. Então, hoje a gente tem 4 arquétipos comportamentais que a gente mapeia, identifica quais as características que predominam na pessoa e gera para ele recomendações personalizadas. Porque, com base na minha experiência de consultoria, né, que eu ia fazendo nas empresas e atendendo as pessoas, eu percebia que nem toda estratégia que eu, quanto nutricionista, por exemplo, adotava para ajudar uma pessoa, fazia sentido para outra. E depois de trabalhar muito tempo com programas de emagrecimento, eu via que, na maioria dos casos, a questão era mais comportamento, mentalidade, do que o que ela comia de fato. Então, eu andava muito com o pessoal do RH, né, que era quem me contratava, e eu via muito eles usando a análise DISC para fazer seleção e recrutamento. Então, eu disse, poxa, tem que ter um negócio desse aí para a saúde. E foi onde eu comecei a ter algumas ideias e nasceu isso daí, e que foi o meu mestrado de inovação, e foi o que ajudou aí a virar o jogo. Então, para não fugir um pouco, né, não fugir do nosso tema, então, acho que a parte de mentoring em qualidade de vida, pensando quanto profissional de saúde, né, acho que a gente pode trazer essa experiência como pessoa antes de profissional, e pensando também na questão do mentoring em qualidade de vida nas empresas, né? Como é que eu levo isso para dentro do contexto organizacional também. E aí eu acho que quando a gente entra dentro do ambiente organizacional, a gente tem outras variáveis além dessas que Paulo colocou, né? A gente precisa entender a influência do ambiente também no estilo de vida e na qualidade de vida da pessoa. E aí, dentro de todo o processo do que Paulo traz na formação de mentor organizacional, isso impacta muito na qualidade de vida, no clima organizacional, nas relações das pessoas, na saúde emocional também dessas pessoas. E aí vem a figura do líder, né? A importância do líder nesse processo, como muitas vezes a pessoa que é a inspiração, é a referência, é a influência de um time. E a gente percebe dentro dos programas de qualidade de vida nas empresas que ele é o que mais precisa, mas nem sempre é a pessoa que está lá participando do programa junto. Muitas vezes a gente tem que fazer uma edição VIP para que os líderes possam participar somente entre eles. E aí a gente poder sensibilizar e treinar eles e a gente percebe que quando eles estão envolvidos com o processo, o resultado na cultura da empresa é totalmente diferente. Quando você tem um líder que ele é um líder mentor e ele tem isso, a prática do bem-estar na vida dele e leva isso para o time, e tem um outro que não é, você vê nitidamente o reflexo disso na equipe, né? Então, por isso que quando a gente entra dentro de uma empresa, o primeiro contrato de convivência que eu faço com o RH eu quero um momento de pré-lançamento só com os gestores, antes de abrir o programa para toda a empresa, para sensibilizar e mostrar a eles
na linguagem deles, que é números, né? Então, acho que quando a gente fala em qualidade de vida, a gente fala muito de emoção, muito de alma, muito de humano, mas quando você entra com essa temática dentro da organização, você tem que chegar com números para comprovar o impacto e a importância desse trabalho, e aí depois você toca o coração das pessoas. Pelo menos é isso que assim que eu tenho atuado dentro das empresas quando eu chego, e é assim que tem funcionado, né? E aí a gente faz todo esse trabalho de sensibilização com os líderes para eles, primeiro, entenderem que eles precisam para eles, e aí, com isso, a partir deles, a gente conseguir reverberar para toda a empresa, para toda a equipe. E aí, com isso, a gente consegue alcançar os resultados que a gente vem alcançando. Bom, eram 2 pontos assim, principais que eu tinha mapeado aqui para pontuar com vocês, e estou aberta aí a alguma provocação ou alguma pergunta, construir junto com vocês esse momento. Larissa, explica em que momento você encaixa o mentoring dentro desse trabalho que você faz? Na organização? Ou atendendo individualmente? Geralmente, o que acontece é que eu entrava muito com uma mentoria para executivos, né? Conversando com eles de gestor para gestor, do quanto que a rotina e os desafios de equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, para quem exerce um papel de gestão e de liderança, é desafiador, né? E aí é onde eu trago a minha jornada de vida pessoal, os desafios que eu, quanto empreendedora, quanto líder, quanto gestora, também enfrento diariamente, né, esse desafio de equilibrar o meu bem-estar, e é um processo de autoconhecimento, né? E aí a gente trabalha muito com esse processo de mentoria para executivos, para gestores. A gente tinha alguns momentos individuais, mas também momentos em grupos, porque eu acho que esse processo da troca em grupo também é importante. E uma outra coisa que eu achei que eu esqueci, Paulo, que é um terceiro ponto onde o mentor é aplicado à qualidade de vida. É quando uma pessoa, né, quando na parte de mudança de hábito, existe o que a gente, estágios de prontidão para mudança, né, que é uma metodologia do Jamie Prochaska. Então, quando a pessoa atinge o último estágio de prontidão para mudança, que é onde ele já tem um hábito de vida instalado, ele já tem ali uma rotina há mais de 6 meses e já tem resultados, já tem ganhos, uma das estratégias de motivação para manter essa pessoa motivada e engajada na mudança do hábito é ela ser referência para quem está começando, ela ser um modelo de a metamodelagem. Então, ele pode ser o mentor para quem está iniciando a jornada, né? Eu estou começando a querer treinar, eu quero emagrecer 20 quilos, eu tenho uma pessoa ali dentro da minha empresa, dentro do meu ciclo social, dentro da minha comunidade, que já atingiu aquele resultado que eu quero, já passou por aquelas etapas que eu quero. Então, para essa pessoa se manter motivada, esse processo de colaborar para quem está começando é uma estratégia, um gatilho motivacional. Então, ele pode ser um mentor para essa pessoa que está começando, né? Isso a gente usa dentro das empresas. Então, pessoas que já têm hábitos, né, adotados, que já têm resultados, servindo de inspiração, de modelo e de referência para aqueles que estão começando. E com isso a gente vai construindo um conceito de comunidade e de cultura de ambiente saudável dentro da organização. Porque muitas vezes o ambiente de trabalho é um ambiente que sabota a mudança do hábito.
Pode falar, Guilherme. Não, desculpa, esse é um ponto, deixa eu acabar, esse é um ponto que eu estava aqui pensando já. É você chegar nas empresas, como o Paulo colocou, você vai fazer um trabalho de mentoria, você tem um trabalho cruzado, né? Um trabalho na liderança, atacando aqueles pontos todos que o Paulo colocou, mas dentro de uma organização. Quando você tem uma cultura organizacional nociva, venenosa, doente, né? É uma coisa, e certamente isso está cheia por aí, né? E começa pelo principal gestor ser o sponsor desse programa como um todo. Mas depois, dependendo de como você encontra a empresa, você pode estar diante, eu acredito que você deve ter já acontecido isso contigo, você pode estar diante de uma situação extremamente complicada. Extremamente complicada, porque você Sim. não muda, você não conserta uma cultura de empresa em curto prazo, o negócio é um buraco que é muito mais embaixo. E você não tem como continuar esse trabalho. Eu vou fazer uma analogia, Guilherme. Às vezes, quando uma pessoa chega... Eu sou nutricionista também, tá? Então, às vezes, quando a pessoa chega e diz assim, olha, eu quero fazer um programa de reeducação alimentar porque eu quero emagrecer 30 quilos aqui com você. E aí ela chega toda inflamada, como a gente chama. Então, eu vou ter que fazer um processo de desinflamar, um processo de detox, para que o corpo dela consiga se preparar para absorver os nutrientes, porque senão eu posso colocar a dieta mais saudável do mundo, o corpo dela não vai dar conta de absorver os nutrientes, porque está todo inflamado. E muitas vezes a empresa está assim, né? Você pode dar o melhor do seu trabalho, o melhor do seu nutriente para ela, mas ela não vai ter capacidade de absorver, porque ela está inflamada. Então, a gente tem que ir aos poucos também, entender que é um processo que precisa entender quem é essa empresa que a gente está entrando, como é que ela está, né, quando a gente chega, para saber como é que a gente vai atuar nesse processo de implantação. Tá? Então, eu sempre comparo muito a empresa como se fosse uma pessoa, né? Como a Sueli, que é da área da psicologia, se a pessoa está em uma crise de ansiedade, não adianta você chegar para ela e dizer, vamos fazer uma meditação aqui para você relaxar, ela está em crise, né? Ela tem que praticar isso ao longo do tempo para quando ela estiver na crise, ela saber se autorregular. Então, às vezes a gente precisa realmente, né, fazer um detox dentro da empresa. Às vezes a empresa não está pronta para receber um trabalho como esse, ela até deseja, ela até quer, mas ela ainda não está pronta, ela precisa alinhar processos, ela precisa melhorar a questão operacional, porque senão o programa de qualidade de vida vai ser uma bucha de canhão, né? Ele vai ser um programa de ouvidoria, de reclamação. Isso. E aí ele não vai conseguir realizar o propósito dele. Deixa eu colocar aqui para vocês algo que vai sintetizar, de certa forma, o que a gente está conversando agora, tá? E eu vou voltar a fazer o link com a mentoria em relação a isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha só. Há várias teorias sobre isso, né? Mas eu gosto muito dessa particularmente. Né? Quais são as influências, né, sobre a qualidade de vida no trabalho? Então, há fatores que são do indivíduo. Né? O próprio indivíduo ele pode trazer em si uma doença, independentemente do ambiente de trabalho. Ele pode ser um indivíduo, né, que tem uma condição psicológica frágil, então é uma questão dele. Há fatores do ambiente físico, né? Ou seja, a mobília, como é a temperatura dentro da empresa, o nível de conforto das pessoas, né? A possibilidade a questão da higiene e tudo mais. Mas a influência, né, que é mais subjetiva, mas é o que mais as pessoas hoje reclamam, são esses fatores do ambiente psicossocial. Veja alguns exemplos do que isso significa. Carga de trabalho excessiva em relação ao tempo disponível,
não é? A falta de treinamento para fazer as coisas, não é? Falta de atualização de conhecimentos. As pessoas não terem autonomia, não ser dada a responsabilidade para elas, as pessoas se sentem diminuídas. Não há suporte social de superiores e de colegas, né? O ambiente é um ambiente tóxico, né? As pessoas não são valorizadas, não são reconhecidas. Há discriminação, assédio moral, pode colocar aí também, às vezes, assédio sexual. Né? Não, as pessoas se sentem inseguras. Imagina quem trabalha em banco no Brasil, né? Quem trabalha em agência bancária no Brasil. Um medo terrível na segurança física. Né? Competição interna, falhas e falhas na comunicação interna, ou comunicação inexistente ou mal feita. Então, de que depende isso? De que depende isso? Depende dos processos estabelecidos, da forma como são estabelecidos, ou da forma como não são estabelecidos. Mas isso vem de cima para baixo, gente. Qualquer mudança para isso, como a Larissa falou, eu tenho que falar com o gestor que está lá em cima, eu tenho que falar preferencialmente com o CEO, com o presidente da empresa, porque ele tem que ser o exemplo maior. Se a cultura da empresa tiver de mudar, tem de começar de cima para baixo. Ele tem que dar um exemplo. E aí é que entra, né, a questão do modelo. Né? Lembram que quem já fez o curso e já leu sobre isso, né, que ser modelo é uma das funções do mentor. E o líder, ele tem que ter consciência, o líder que é um líder mentor, ele tem necessariamente a consciência de que ele é um exemplo para os outros. O líder mentor, ele também tem preocupação com pessoas, é um líder que escuta, é um líder que se preocupa com o desenvolvimento dos outros, é um líder que se preocupa com o equilíbrio emocional dos outros, é um líder que trata o outro de igual para igual, pessoa para pessoa, sem perder a autoridade que a sua posição lhe dá. Ou seja, o líder mentor, ele pega todos esses elementos que estão aí na tela, certo? E trabalha isso da melhor maneira possível, combatendo algumas coisas dessas. Então, a liderança mentora dentro da empresa é a questão de cultura baseada numa filosofia do mentoring. O que eu chamaria da filosofia do mentoring? É a filosofia do bom relacionamento com o objetivo dos resultados, de chegar aos resultados. O bom relacionamento que leva ao desenvolvimento de pessoas, que leva ao desenvolvimento da organização. Então, na raiz disso, eu coloco a liderança mentora. Tá? E por que a liderança mentora? O que é a liderança mentora? A liderança é que o líder atua como mentor dos seus liderados. Tá? Com respeito, consideração, com um certo grau de abertura no relacionamento, né? com o desejo de ver o sucesso dos liderados, com uma preocupação extrema em relação à harmonia dentro da equipe, uma preocupação extrema em elevar, promover e valorizar cada membro da sua equipe. Então, onde há um espírito de liderança mentora dentro de um ambiente de trabalho, de uma equipe, podem verificar, isso aí não tenha dúvida, que comparativamente com outras áreas da equipe, onde a liderança não é mentora, onde há liderança mentora, o estresse é mais baixo. O estresse sempre vai haver no trabalho. Né? Eu tenho meta, tenho prazo, tenho tudo. Isso vai sempre haver. Um certo nível de estresse sempre vai haver. Mas onde existe a liderança mentora, existe mais compreensão, não é passividade, não é permissividade, mas existe compreensão e entendimento da necessidade que cada liderado tem de ser ajudado a encontrar o seu resultado. Isso o líder mentor tem plena consciência disso. Tem plena consciência disso. Alguns naturalmente, outros porque foram treinados para serem líderes mentores. Né? Então, eu vejo isso acontecer, da mudança dos líderes, de um estilo mais duro, tipo comando e controle, para o estilo de liderança mentora. Uma das primeiras coisas que acontecem é a redução do nível de estresse e o crescimento da harmonia dentro da equipe. Isso traz um efeito na saúde das pessoas impressionante. Impressionante. Menos tensão, menos tensão física, menos estresse que provoca reações físicas também. Oi, Larissa, você vai falar. E é impressionante como a gente tem verificado o reflexo disso nos atestados médicos. Uhum. Né? Posso dar teve um case de um cliente que, na verdade, é um prospect, né, que ele estava
ele queria conhecer um pouco do meu trabalho, eu disse, escolha 2 setores seus e me manda os atestados médicos para eu fazer análise. E aí eu fiz a análise dos atestados para ver mais ou menos assim, o motivo do que o pessoal adoecia, os custos que isso estava causando para a empresa. E aí eu fiz uma análise do que na psicossomática significava, porque eu comecei a observar que os atestados eles tinham um mesmo padrão de adoecimento em setor A e o mesmo padrão de adoecimento em setor B. E aí eu fui analisar o que significava na psicossomática, né? Eu liguei para a psicóloga e disse, olha, você tem algum problema com a liderança no setor A, assim, 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 no setor B, assim, assim, assim? E ela disse, como é que você sabe disso? Disse, pelos seus atestados médicos. Isso. E aí ela ficou assim, poxa, então isso que você está falando, né, faz muito sentido, sim, porque o líder mentor, ele constrói esse ambiente de segurança, né, segurança emocional, vamos dizer assim, para as pessoas, e isso impacta muito na performance do time e da empresa. Só que as empresas, elas não aprenderam ainda a tangibilizar isso, né? A quantificar isso, até por uma questão de tempo também, né? Da equipe, da empresa. Então, a gente está cada vez mais se especializando em automatizando esses processos para cada vez mais tangibilizar e fazer análises mais específicas e preditivas e mostrar para as empresas que cuidar da qualidade de vida pode ser uma estratégia de diferencial competitivo para os negócios. Pois é. Isso que você mostrou aí, que existe um padrão, né, nas consequências. Mas existe um padrão nas consequências, porque, no caso, na empresa, existia um padrão na causa também. Se você mostrou para ela o padrão na causa, né? Que está no quê? Na cultura, na maneira de ser, no dia a dia das lideranças, né? Que massacram as equipes. Eu, uma vez, fui chamado por uma empresa muito grande e eu pedi também os atestados, né? Atestados médicos. E 80% das faltas, elas se encaixavam em 2 tipos de doença, digamos, 2 grupos. Né? Um eram as doenças osteomusculares e as outras, as questões de saúde mental. Inclusive, estresse elevado e depressão. Isso há muito tempo? Eu entrei nessa área há 20 anos. E deixei essa área há 6, 7 anos, 8 anos, por aí. Né? Trabalhei uns 12 anos, 13 anos nessa área. Então, eu fiz a conta, mostrei ao presidente da empresa quanto ele jogou no lixo ao pagar salários a pessoas que estavam de licença. E aí ele disse, puxa vida, mas era um negócio de milhões, sabe? E aí eu disse a eles, mas a conta pior de todas, né, a gente ainda não teve condição de fazer. Que não é a conta do absenteísmo, da falta, é a conta do presenteísmo. Ou seja, quantos não estão de licença médica, mas estão dentro da sua empresa com baixa produtividade? Se o senhor prestar atenção, o senhor vai ficar abismado. Né? Isso aqui é o presenteísmo. Né? A pessoa está lá de corpo presente, mas a produtividade cai. E às vezes está doente, mas não falta o trabalho. Né? Mas aí, claro que o indivíduo doente não produz da mesma forma. Principalmente quando está com uma questão emocional séria, grave, provocada pelo ambiente de trabalho. E no ambiente de trabalho, lê-se liderança, pares, subordinados também pode provocar isso. Né? Então, eu sou sempre a favor desse vínculo de que mentor em qualidade de vida, no geral, e particularmente no ambiente de trabalho, tem uma relação muitíssimo estreita. Porque se você tem uma cultura de mentoring na organização, isso significa cultura de boa comunicação, de bom relacionamento e de incentivo ao desenvolvimento dos outros. Vou usar a palavra mais popular possível, de torcida para que tudo dê certo, sem competição.
Então, é isso. Mentor que é isso. Entendeu? Então, é tão bonito a gente... É bonito e com resultados visíveis. Né? Você entrar na empresa e você implanta um programa de mentor em que o CEO da empresa, né, é mentor de um indivíduo que está 2, 3 níveis abaixo dele. Imagina isso. E aí é interessante, você estava falando, você trouxe aquele outro slide lá sobre os aspectos da qualidade de vida do trabalho, e do jeito que a gente construiu aquela mandala com as 4 áreas da saúde para a pessoa, a gente também faz ela para a empresa, né? Então, dentro da parte de saúde emocional, a gente vê aquelas questões socioemocionais que estão muitas vezes mapeadas em alguns questionários de clima organizacional. Na parte de saúde física, a gente vê a parte da toda a questão de ergonomia, né, e voltado para a parte de saúde e segurança no trabalho. Na parte de saúde profissional, a gente vê as questões relacionadas aos processos de trabalho, distribuição de tarefas, a questão da estrutura organizacional, né, do trabalho. E eu acho que quando você tem um programa de mentoring, como a gente está conversando aqui, isso impacta muito na saúde espiritual do negócio. Que aí é onde está a questão da essência, né, da base de valores, do propósito, que cada empresa carrega, né? E que é intangível, mas é sentido, não é falado, mas é percebido. Quando a gente entra dentro do espaço físico da empresa, quando a gente chega dentro de uma empresa que está com seu corpo físico inflamado e tóxico, a gente sente no campo energético daquele ambiente, né? Assim como quando uma pessoa está carregada, a gente chega perto dela, a gente sente que ela está pesada. Então, é a saúde espiritual daquele ambiente, daquele negócio, daquele espaço também. E eu acho que o programa de líder mentor, né, quando dentro de um projeto de qualidade de vida também, ele traz essa leveza, né, para dentro da empresa, e isso reverbera em todo o resto, inclusive na prosperidade do próprio negócio também. Isso pode se medir lá no resultado, com certeza. Isso, exatamente. Não é que mentoring seja o único fator que vai melhorar a qualidade de vida, mas ele melhora a qualidade de vida, a ponto de várias pessoas não quererem sair da empresa porque aquela empresa oferece o mentoring, porque ela se sente supervalorizada, porque sabe que pode crescer com a ajuda de mentores dentro da empresa. Então, ela pensa 2 vezes antes de sair por conta do salário maior. Entendeu? Então, o mentoring é fator de retenção. Isso é comprovado. E hoje em dia, os profissionais estão cada vez mais buscando empresas que têm, não somente pela questão salarial, né? Mas pela essa questão de valorização do humano, flexibilidade da jornada de trabalho e de outras questões que nem sempre são tangíveis. Então, essa nova geração que está entrando aí para o mercado de trabalho, ela tem algumas particularidades e alguns que se tornam até desafiador para a área de recursos humanos para trabalhar a retenção desses talentos, né? E uma das coisas que eu, quanto empreendedora, percebo, principalmente da área, estou empreendendo na área de tecnologia, que é uma área bem desafiadora quando você fala em retenção de talentos. Uma das coisas que a gente observa muito o quanto os meninos são sedentos por aprender e por desafios, né? Então, isso é uma coisa que atrai muito eles, e quando você tem uma pessoa com know-how, com experiência e com disposição em servir, isso pode agregar muito, né, na retenção dessa turma nova aí. Principalmente essa geração toda, geração Z, né, que nasceu com a tecnologia, né? Esse pessoal tem outros valores, estão
Então, extremamente propício a entrar com esse conteúdo nas empresas hoje em dia. E estão muito mais exigindo muito mais das empresas muito mais. Todas essas questões que a gente colocou aqui, né? Então, antes isso era colocado como produto gourmet, vamos dizer assim, e eu vejo que cada vez mais ele está se tornando uma necessidade mais real e básica, né? Dentre os programas de benefício que as empresas têm que oferecer para reter esses talentos. E assim eu espero que continue crescendo. E a pandemia acentua isso, né? Com a questão mexeu com essa questão toda de psíquico, emocional, né? Com tudo isso aí, né? Então, por isso nunca se falou tanto de saúde mental, né? Pois é, mas lembre, naquele gráfico inicial, tudo está interligado. É verdade. Tudo está interligado. Você pode ter um problema de saúde mental não simplesmente porque a empresa é tóxica, mas porque você está insatisfeito com a outra dimensão sua. Entendeu? Perfeito. Ou física, perfeito. ou profissional, ou intelectual, ou social mesmo. Né? Então, a gente tem que cuidar do todo. Um mentor que seja uma pessoa experiente, além da questão técnica da mentoria, assim, por exemplo, você é mentor para um trainee que vai entrar na minha empresa. Então, além das coisas da empresa, do fazer do negócio, tá? Eu também posso ser um mentor de vida para ele. Isso é quase que inevitável quando você faz o processo de mentor. Então, se você tem bagagem de vida, então, em determinados momentos você vai dar uma opinião, você faz uma pergunta desafiadora para ele pensar em coisas de vida. Tá? Então, isso influencia o modo de pensar do indivíduo e, consequentemente, isso tem relação com a sua saúde e qualidade de vida. Exatamente. Está tudo ligado, está tudo junto e combinado, né? Tudo é interinfluente. Tudo. Então, como mentoring é uma questão de relação entre pessoas. Pronto, acabou. Só isso já diz como a gente está encaixado, né, nesse mundo. Tem a ver com o que eu passo para o outro de conhecimento, como eu posso ajudá-lo a socializar, a crescer na vida, eu posso ajudá-lo a se tornar uma pessoa mais, digamos assim, equilibrada. Eu posso mostrar para ele o que é que são valores. Tudo isso são dimensões, né, da qualidade de vida. Posso até ajudá-lo na saúde. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que as nossas doenças físicas são reflexo daquilo que a nossa alma não soube expressar sobre as nossas emoções. Uhum. Né? Então, depois que eu comecei a olhar para o processo do adoecimento, sobre essa ótica também, né? As doenças passaram a ter uma outra leitura, uma outra compreensão para mim. E o processo de adoecimento não só meu, mas também das pessoas que eu atendo e que eu convivo, passou a ganhar mais entendimento, né? E eu acho que uma coisa que eu também aprendi em relação a esse processo é que o fazer da gente, na nossa vida profissional, a gente é muito focado naquilo que a gente faz, em se aperfeiçoar no nosso fazer técnico, em nos qualificar tecnicamente para performar melhor e estar sempre atualizado e conectado. Mas tudo isso que a gente faz é reflexo de quem somos e de como estamos. Então, as crenças que a gente traz, a nossa história de vida influencia muito nas nossas tomadas de decisão, na leitura que a gente faz das coisas que acontecem no nosso sistema, os nossos padrões que nós repetimos também, né? E se eu não estou bem comigo, né? Se eu não estou em sintonia com a minha mente, o meu corpo e o meu espírito, aquilo que eu faço
vai ser influenciado também, né? Por esse desalinhamento ou por esse alinhamento. Então, se eu sou um gestor, se eu sou um líder, e que eu estou constantemente tomando decisões e influenciando pessoas, e eu não estou cuidando disso, né? Não estou cuidando de compreender a minha jornada que me trouxe até aqui, não estou buscando compreender o quanto que eu estou coerente e alinhado com o que eu penso, o que eu sinto e com o que eu faço, né? O meu fazer pode estar sendo comprometido. E algumas pessoas podem até dizer, mas eu já faço tão bem mesmo, sem todo esse blá 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 aí que essa menina está falando, né? E aí eu coloco a reflexão, imagine o que você poderia ser se você, no dia que você parar para olhar para isso, né? Acho que é isso. Isso foi um pouco do que eu aprendi na minha jornada como pessoa e que eu levo dentro dos processos de reflexão para as mentorias que eu faço também, para outros empreendedores e para outros gestores. Muito bem. Bom, e assim o tempo passou, né? Ô, Paulo, eu queria só essa parte final, essas últimas palavras de Larissa, eu acho que são importantes também para a gente trazer. Estamos falando aí em aspectos que às vezes parecem negativos, a questão do estresse, e aí Larissa sabe que é bem a minha cachaça também, né? Mas, assim, lembrando que também dentro da nossa fala toda, de todo esse comprometimento dos impactos, lembrar também que existe uma consequência positiva, que é o bom estresse, falando no aspecto positivo do estresse, né? Ou seja, todas as tensões, tudo aquilo que vivemos, mas que também são aspectos geradores de autoconhecimento, de produtividade e tudo mais, né? Também contribuindo para desencadear esse fluxo de consciência, né? Então, tem esse aspecto também, quer dizer, estamos falando de uma realidade dentro de uma organização, com pessoas que, dependendo de como sejam conduzidas ou como aprendam a estar, elas podem adoecer, mas também, e aí estamos falando do mau estresse, né? Aquilo que está sendo não bem aproveitado, está sendo visto de uma forma negativa, mas tudo que nós falamos também pode ser gerador desse bom estresse, que é aquilo que gera o desafio, né? Ou seja, eu preciso dessa faísca, desse estresse positivo aí, que me faz crescer, que me faz desenvolver, e aí desperta esse fluxo de consciência positivo, e esse é muito saudável. Esse traz saúde, esse traz crescimento, traz energia, né? Então, Perfeito. só para terminarmos também assim com uma reflexão que não seja tão pesada ou negativa para tudo isso, né? Perfeito, muito Mas bem colocado, Fábio. muito bom assim te ver. Nos encontramos há já algum tempo, né? Na última vez que Se nos brincar, já vai encontramos. fazer um ano, viu, Sally? Um ano, acho que mais do que isso, não? Quando ela pegou os livros. Quando você Foi. pegou os Até mais, livros lá, até mais. tem bastante Meu Foi antes da tempo. pandemia. É que o tempo passa rápido. Meu Jesus do céu. Mas eu estou muito É contente mesmo. de te ver assim, né? Você estava começando os processos todos, muito animada, né? E agora te vejo assim, bem madura nessa caminhada, né? A maturidade vem da experiência, né? E aí, quando nos vimos lá atrás, você estava iniciando tudo isso. E agora, já na caminhada, a tua fala é bem madura, bom, madura você sempre foi, mas dentro desse caminho que você escolheu, eu acho que você tem aprendido bastante e acho que e vem contribuindo muito, né? Nessa E tua eu sou muito trajetória. grata, muito, muito, muito grata de coração mesmo, a todo o conhecimento que tanto você, Sueli, quanto o Paulo sempre foram muito generosos, né, em me conceder, pelo apoio emocional também, em cada uma dessas fases.
muitas delas que não foram fáceis, né, como eu falei aqui no início, e por estar até hoje aí acompanhando e apoiando essa jornada como bons líderes autênticos que vocês são, né, e eu tenho a honra e o prazer de poder ter vocês dois aí me apadrinhando. Muito obrigada. Era impossível não ser generosa com a tua sede de fazer aquilo lá, né? Quer dizer, você estava tão... disposição e visibilidade, tá lá. Tão sedenta de realizar aquilo, estava tão assim motivada, né? Tão focada no que você queria, que eu lembro que quando nós nos reuníamos, você, claro, tinha lá toda já um entendimento com o Paulo, e eu estava ali escutando a tua história. Eu falei, gente, deixa eu ver como é que eu posso contribuir com essa menina, porque ela está tão animada. Fui lá dentro, peguei uns livros para você, lembra? Na área de psicologia, que eu acho, e eu estou vendo agora, parabéns, você está assim muito madura com toda essa experiência, né? Você já era uma garota muito madura, mas agora eu estou vendo que tem crescido muito e fico muito contente de ver que você está aplicando essa tua experiência, aprendendo e ajudando pessoas a crescerem também, viu? Parabéns. Obrigada. Muito bem. Muito obrigada. Muito bom te ver. Bom, e obrigado, Larissa, pela contribuição que você deu aqui hoje, tá? E vai dar a muitos que vão assistir esse vídeo. Este vídeo, a partir de amanhã, já está na playlist Roda de Mentoring no canal Erlis do YouTube. É só colocar canal Erlis que você chega lá. Ok? E eu queria encerrar agradecendo também a todos que estão aqui. Larissa, se quiser falar mais alguma coisa. Acho que eu tenho uma frase final só. Tá, eu queria somente agradecer, como eu já agradeci a você e a Sueli, mas também agradecer a todos vocês que disponibilizaram do tempo e atenção, que é o bem mais precioso que a gente tem hoje nesse mundo moderno, né, por estarem aqui junto conosco. Espero que tenha sido edificante, né, para vocês que ainda vão assistir aqui no canal do Erlis também. Espero que o conteúdo possa trazer bons insights, possa agregar aí a jornada profissional de vocês. E deixo aqui o canal da Life Sprint, né? Life Sprint, @LifeSprint no Instagram e lifesprint.com.br. O meu também, pessoal, que é o @inove_com_lari, inove de inovação, com Larissa. Então, Inove com Lari. Lá eu compartilho um pouco mais de conteúdos de inovação na área da saúde. Acabou que com essa jornada toda da Life Sprint, eu aprendi muito sobre inovação e hoje compartilho também um pouco desse meu conhecimento na área de gestão de inovação para a área da saúde também. Então, se vocês quiserem continuar acompanhando as minhas ideias e os meus conteúdos por lá, sejam bem-vindos também. Muito bem, obrigado. E, para finalizar, muito obrigado a todos. Eu queria só deixar uma coisa para se pensar, tá? Pode gerar até uma outra conversa, uma outra roda de mentoring. E é o seguinte, tem a ver com saúde e qualidade de vida, claro. Já imaginaram se os nossos médicos também fossem mentores dos seus pacientes? Para pensar. Ok? Como é que seria todo o processo? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.